Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2 do livro de Ruth, mas antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, em nome de Jesus, tá bom? Quando você curte, comenta e compartilha, automaticamente o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e acaba sugerindo, indicando para muitas outras pessoas. Portanto, sua evolução diária tem sido bênção para sua vida. Curte, comenta e compartilha, tá? Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal. Também quero aproveitar para te desejar uma semana abençoada, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Ruth, capítulo 2, tem 23 versículos. Eu vou ler aqui na versão NVI, o texto começa dizendo assim: Noemi tinha um parente por parte do seu marido. Era um homem rico e muito influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz: Quem é aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só se sentou um pouquinho no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá recolher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão recolher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba água dos potes que os rapazes encherem. Ela se inclinou e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: Por que achei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, mesmo sendo uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que você pouco conhecia. Que o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o seu Deus, cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a mim, a tua serva. Eu sequer sou como uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Vem cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto com os ceifeiros de Boaz, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens aos teus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela recolha e não impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, carregou para o seu povoado. A sua sogra viu quanto ela tinha recolhido quando trouxe e lhe ofereceu o que lhe havia sobrado também da refeição. Onde você colheu, minha filha? A sogra perguntou. Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: O nome do homem com que trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Ele é nosso parente, é um dos nossos resgatadores, ou seja, ele pode nos resgatar, nos tirar desse sofrimento. Continuou Ruth, a moabita: Pois ele mesmo me disse: Fique com meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Ela está ali contando a história para Noemi. Noemi aconselhou a Ruth, a sua nora: É melhor mesmo você ir com as suas servas, minha filha, noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para então recolher as espigas até acabarem a colheita de cevada de trigo. Entretanto, ela ficou morando com
com a sua sogra. Vamos entender esse texto aqui, em nome de Jesus, uma história linda aqui do livro de Ruth. O capítulo 2 do livro de Ruth narra como Ruth, a moça moabita, né, e a sua nora Noemi, narra aqui como ela começa a trabalhar. Ela começa a trabalhar nos campos de Boaz para sustentar a si mesma e também a sua sogra. Ruth, ela pede permissão, é isso mesmo, para ir aos campos colher as suas espigas, uma prática permitida pela lei de Moisés, que era para ajudar os pobres. Noemi concorda com Ruth e diz: vai trabalhar, minha filha. E ela vai no campo de Boaz, um parente de Noemi, e ela nem sabia, né? Essa prática de ir aos campos colher espigas era conhecido como rebuscar, tá? Segundo a lei mosaica, os agricultores de Israel, eles eram instruídos a deixar as espigas que iam caindo no chão na hora da colheita, e essa sobra, na verdade, era deixada para os pobres, ou seja, caiu, não pode pegar, tá? Isso a lei de Moisés diz que isso é para poder alimentar os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, como uma forma de sustento dos menos favorecidos. Essa prática, descrita tanto em Levítico como em Deuteronômio, vamos ler os textos para você entender. Levítico 19, 9 e 10 diz: quando fizer a colheita da vossa terra, não cegarás totalmente os campos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua colheita, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás para os pobres, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deuteronômio 24:19 diz: quando cegares a tua seara no teu campo e esqueceres uma gavela no campo, não voltará para recolher. Será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Deus está dizendo o seguinte, se você fizer o que eu mando, você vai ser abençoado. Ajuda os pobres, que eu vou te ajudar a ter ainda mais. Na verdade, isso é um princípio bíblico. Eu sempre digo que o princípio, né, da misericórdia, de ajudar os pobres, a Bíblia diz que o homem que é generoso, que abençoa os pobres, esse Deus faz prosperar, né? Deus faz com que haja uma colheita, Deus, ele recompensa de forma abundante, tá? Então, aqui era Deus praticando a sua misericórdia sobre os menos favorecidos, garantindo que todos tivessem acesso ao alimento, né, que todos fossem cuidados pela sua comunidade, a comunidade a qual eles estavam inseridos. Ou seja, no contexto aqui de Ruth, essa lei permitiu que ela, como uma estrangeira e também uma mulher viúva, pudesse se autossustentar e também sustentar a sua sogra, que já estava velha e não podia mais trabalhar. Então aqui Boaz, ele chega ao campo e pergunta aos seus trabalhadores sobre Ruth, né? Algo chamou a atenção dele. Eu não sei se foi a beleza física, alguma coisa nesse sentido, mas ele percebe aquela moça, né? E ele é informado sobre a dedicação dela e do trabalho árduo que ela estava fazendo ali, né, naquele dia. Então Boaz se aproxima dela e fala: continua aqui no meu campo, incentiva ela a continuar trabalhando em seus campos, garantindo ali a ela proteção e acesso à água. Ele elogia a sua lealdade a Noemi e pede, né, a Deus que recompense por todo o seu sacrifício. Na hora da refeição, Boaz convida Ruth para comer com ele e com seus trabalhadores, oferece ali para ela pão, né? E Ruth, ela come até saciar a sua fome e ainda guarda alguma coisa, alguma sobra ali para entregar para Noemi. Ou seja, ela pega uma porção, é onde ela come, e ela guarda uma parte daquela porção para levar mais tarde para Noemi, né? Boaz instrui os seus trabalhadores a deixar ela trabalhar e deixar cair também intencionalmente algumas espigas para que Ruth pudesse então recolhê-las. Ela trabalha até o fim do dia, até tarde, com muito esforço, muito diligente, né, e volta para casa com uma quantidade significativa, considerável de cevada. Quando Ruth ela chega em casa, Noemi fica surpresa com a quantidade de cevada que ela trouxe e pergunta: onde você trabalhou? E ela diz: eu trabalhei para um homem muito gentil chamado Boaz, né? Noemi reconhece que Boaz é um dos seus parentes mais próximos e que poderia ser um resgatador para elas. Então ela agradece a Deus pela bondade de Boaz e incentiva Ruth a continuar trabalhando nos campos dele até o fim da colheita. Esse capítulo aqui, o capítulo 2 do livro de Ruth, vai mostrar primeiro a providência de Deus, a bondade humana, né? Vai destacar também a lealdade de Ruth e a generosidade de Boaz, preparando o terreno para os eventos posteriores aqui ao longo da história. A história de Ruth é uma história curta, mas é uma história muito interessante, é uma história bíblica que sucede ali o tempo de Juízes. O texto começa dizendo no capítulo 1, no tempo de Juízes houve fome na terra, né? E aí sai uma família que vai para Moabe, uma cidade estrangeira, sai de Belém, considerada a casa do pão, vai a uma cidade estrangeira, o marido morre, os filhos morrem, se casam, né, com duas moças estrangeiras, e
e depois que morrem, eles voltam, né? Elas voltam, as três, no caminho de volta, uma acaba ficando. Então aqui a gente vê Ruth e Noemi voltando, só que elas estavam desamparadas, sem marido, sem dinheiro, né? Precisando fazer alguma coisa para sustentar. E aqui Ruth, né, por estar jovem, com vigor físico, fala: fica em casa, né, para Noemi, a sogra, e eu vou trabalhar e vou trazer o sustento. E foi o que ela fez. Só que aí o Senhor já, com toda a sua misericórdia, achou graça na atitude de Ruth e colocou ela justamente, por acaso, né, ou por acaso de Deus, na vinha do seu resgatador, ou seja, daquele que mais adiante iria resgatá-la. Aplicação prática, gente. O que a gente pode aprender aqui do capítulo 2 do livro de Ruth? As lições práticas de hoje vão girar em torno da lealdade, da humildade e do trabalho diligente. É isso mesmo, lealdade, humildade e do trabalho. Trabalho com excelência, trabalho diligente, trabalho com constância. A lealdade de Ruth aqui, ela é extremamente recompensada. Ela não abandona de jeito nenhum a sua sogra. Ela trabalha para sustentar a sua sogra. Essa lealdade, na verdade, a Bíblia nos diz que a lealdade é um princípio de honra. E por conta desse princípio de honra, do cumprimento desse princípio, ela vai viver uma grande recompensa mais adiante na vida dela, tá? Então a história dela vai mudar completamente, a sorte dela vai mudar completamente, tá? Porque a lealdade é um princípio de honra e quem cumpre princípios vive as promessas, tá? Humildade. A humildade de Ruth em pedir permissão para sua sogra para poder ir trabalhar foi sensacional. A humildade também em aceitar ajuda, né? Ela aceitou a ajuda de Boaz. Então aqui muito notável essa questão da humildade, né? E a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que a humildade precede a honra, antecede a honra, né? Mas Deus, ele resiste aos soberbos. É isso mesmo, essa resistência é Deus colocando resistência às pessoas soberbas, porque normalmente o soberbo, ele atribui o seu sucesso à sua própria glória, às suas próprias habilidades. Uma pessoa humilde sempre reconhece que tudo o que vem, todo o sustento, né, que é Deus que está permitindo ali ele de viver coisas boas. Então nós precisamos aprender a ser gratos por todas as oportunidades, por toda a ajuda que nós recebemos ao longo da nossa vida. E a gratidão, ela atrai a graça de Deus e o favor de Deus para as nossas próprias vidas. E por fim, a gente aprende aqui sobre um trabalho diligente, um trabalho constante. Então mais uma grande lição. Ruth trabalha de forma constante nos campos, né, apesar de toda circunstância adversa, uma mulher trabalhando ali, recolhendo espigas, calor forte, muitos homens, ela estava correndo risco de ser molestada, violentada sexualmente ali por um daqueles homens, né? A disposição dela em trabalhar arduamente, enfrentando as dificuldades, a perseverança dela, são exemplos inspiradores. Nós devemos ser diligentes, perseverantes em nossos esforços no dia a dia, nós devemos confiar que o nosso trabalho será recompensado, né? O esforço do trabalho árduo, normalmente eles são valorizados e reconhecidos, principalmente por Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, ou seja, trabalhe para Deus, sabendo que o vosso trabalho nunca será em vão no Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim, é Deus que recompensa com favor e com bênçãos o homem diligente, constante e trabalhador. Então as lições que nós aprendemos aqui hoje no Evolução Diária, com o capítulo número 2 aqui do livro de Ruth, humildade, lealdade e trabalho. Foram essas 3 lições de aplicação prática de Ruth, capítulo de número 2. Ruth é um livro muito gostoso de se estudar, porque tem uma história inspiradora, né, uma história de resgate, a qual nós vamos aprender nos próximos capítulos, que tudo isso trata-se também de uma revelação profética apontando para Jesus, resgatando o seu povo da miséria e da escravidão, né? Então eu sempre digo que a Bíblia, ela precisa ser vista de 2 maneiras. Nós precisamos enxergar na Bíblia a revelação prática, né? Que é aquilo que nós procuramos fazer aqui na Evolução Diária, trazer para a prática aquilo que nós entendemos, né? Aplicando o nosso entendimento, e também a revelação profética que aponta para o futuro, aponta para Jesus. Amém, gente? Glória a Deus! Então hoje nós finalizamos aqui o capítulo número 2 do livro de Ruth, aprendemos sobre humildade, lealdade e trabalho diligente, constante, né? Um trabalho constante e excelente, tá? Agora vamos agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, não comentou e não compartilhou, faça isso agora em nome de Jesus. Tira também um print dessa tela, posta na sua rede social e me marca para eu repostar tudo, e eu te espero aqui amanhã novamente no Evolução Diária, tá certo? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente segunda-feira em nome de Jesus.